Fala, galerinha da Igreja Batista Nacional em Vicente Fialho. Tudo bom com vocês? E a saudade, gente? Muita saudade, não é isso? Eu estou morrendo de saudade de todos vocês, de nos encontrarmos na igreja, na nossa sala, para celebrarmos ao Senhor, estudarmos a palavra do Senhor. Pessoal aí das gincanas, né? Das maratonas aí, a turminha aí de 7, 8 anos com tia Carol, toda aquela maratona, mas nós vamos retornar no momento certo. Esse é o momento de ficarmos em casa, né? Mas em um momento certíssimo nós voltaremos e estaremos na casa do Senhor para voltar às nossas atividades do Ministério Infantil com todos vocês. Nós estamos com muita saudade e essa distância, ela não foi empecilho para que nós não compartilhássemos com vocês a palavra de Deus. Vim aqui compartilhar um pouco da palavra do Senhor com todos vocês, tá bom? Mas antes eu tenho uma pergunta. Você, algum tempo na escola, no seu condomínio, algum passeio, algum encontro com amigos, você já viu alguém sofrendo discriminação? Uma pessoa que ninguém gosta dela, uma pessoa que todo mundo julga que ela é muito chata, e aí ninguém gosta de estar perto dela, e você se aproximou dessa pessoa, e aí você foi criticado por estar perto dessa pessoa que ninguém gostava? Não? Pois é, você sabia que isso aconteceu com Jesus? Isso mesmo. Jesus, quando ele estava aqui na terra, você sabe que ele andava rodeado por muitas pessoas. Quantas pessoas aproximavam-se de Jesus por causa dos seus milagres? E aí onde tinha alguém doente, ele ia lá, curava. Quando tinha alguém com fome, ele ia, saciava a fome. Se alguém morresse, ele ia estar próximo e ressuscitava. Então ele fazia muitos milagres. E aí por isso ele estava sempre rodeado de pessoas. E uma certa vez, eu tenho aqui, vamos compartilhar aqui a palavra? Pegue lá sua Bíblia para compartilharmos aqui um pouquinho da palavra do Senhor e encontrarmos essa situação, uma das, né, que Jesus passou quando ele estava aqui nesta terra. Muito bem. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, dos versículos 1 ao 7. Vamos ler comigo? Jesus recebe pecadores. O título aqui está na minha Bíblia, tá bom? Diz o seguinte: aproximou-se Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus ouviu essa historinha deles lá, eles estarem murmurando, né? Jesus virou para eles e disse: então Jesus lhe propôs esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E aí eu acho que aqueles homens silenciaram, né? Porque eles não tinham nenhuma resposta. E Jesus começou a esperar para o que eles iam falar, o que eles iam dizer. E quem eram esses publicanos? Você sabe quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram cobradores de impostos. E eles eram vistos como homens maus, homens ladrões, que roubavam dinheiro, cobravam além do que poderia cobrar para o povo. E aí as pessoas não gostavam deles, eles eram sempre vistos com maus olhos. E aí as pessoas não gostavam. E os fariseus e os escribas, eles eram um grupo de religiosos que cumpriam a lei, se achavam muito certinho, só faziam as coisas certas e não erravam em nada. Então eles não gostavam, porque eles achavam que os publicanos eram impuros. E aí por isso que eles disseram: que é isso? Esse Jesus aí que diz que é filho de Deus, que veio para salvar a humanidade, tá junto aí com esses pecadores, esses homens que são imundos, esses ladrões. E aí Jesus falou para eles, propôs esta parábola, para que eles viessem entender
que Jesus Cristo, Filho de Deus, não faz acepção de pessoas. E assim, Jesus contou essa parábola. Olha, esse homem, ele tinha 100 ovelhas. Muito bem, 100 ovelhas. E aí, de repente, uma desgarrou-se, uma se perdeu. E aí ele deveria não ter deixado as 99, porque ele perdeu só uma, né? Qual diferença faz? Eu tenho 99, talvez esse homem deveria ter pensado assim: eu vou em busca desta ovelha que se perdeu? De jeito nenhum, foi só uma. Eu ainda tenho 99. Então eu vou ficar aqui porque de repente eu posso deixar essas 99 aqui. Quando eu chegar, eu posso não encontrar nenhuma. E aí eu perdi todas. Será que foi assim que ele pensou? Não, este homem, este pastor, a qual Jesus contou para os escribas, os fariseus e os publicanos, era um bom pastor. Esse bom pastor, ele cuidava muito bem dessas ovelhas. Ele tinha um zelo muito grande por essas ovelhas. Levava as ovelhas para comer os melhores pastos. Levava as ovelhas para tomar água bem fresquinha, onde era um local muito silencioso. Porque você sabia que a ovelha, ela tem a audição muito sensível? Isso mesmo. Então, quando de repente ela baixar a sua cabeça para tomar sua água e ouvir algum barulho, ela se assusta, ela não toma mais água. Por isso que o pastor levava ela para tomar água num local muito tranquilo, porque ele sabia que ela tinha sua audição muito afiada. E aí ele fazia questão de agradar, levar essa ovelha para lugares tranquilos. E aí Jesus mostrou para eles que esse pastor, ele cuidava muito bem dessas ovelhas. E aí Jesus mostrou para esses publicanos e fariseus que ele, Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor, ele não faz acepção de pessoas. E aí nós temos um versículo que está escrito lá em Mateus. Vou compartilhar aqui com vocês. O versículo que está em Mateus, capítulo 18, versículo 11, que diz o seguinte: o Filho do Homem veio botando para cá um pouquinho para você ver bem aí o versículo, tá bom? Abrindo mais. Então, Mateus 18, versículo 11, diz o seguinte: que o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Foi por isso que Jesus deu o exemplo da ovelha e seu pastor. Porque ele perdeu apenas uma. E ele poderia ter deixado lá. Talvez esse pastor, eu estou muito ocupado, estou cuidando das 99, deixa ela aí perdida. E Jesus disse: não, eu não vim para isso. Tá? Os fariseus se achavam pessoas superiores. Então, Jesus não veio para as pessoas superiores. Jesus não veio para aqueles que se achavam que não precisavam deles. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio exatamente para aqueles que precisam dele, como eu e você precisamos de Jesus. E aí, nós temos aqui em Mateus que Jesus também falou, que está escrito também lá em Mateus capítulo 18, que é a mesma história também, né? Está escrito em Mateus 18:1, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então a ovelha se perdeu. O que é estar perdido? Eu e você um dia estávamos perdidos. Mas o que significa? Perdido de quem? Perdido da minha mãe, perdido do meu pai? Não, nós estávamos perdidos no sentido de estar separados de Deus, perdido de estar no caminho ao qual Deus quer que andemos. Porque eu e você fomos um dia separados de Deus através do pecado. O pecado é algo que vem e entra no nosso coração e faz nós desejarmos andarmos seguindo os nossos próprios caminhos. E aí Deus não quer que nós sigamos os nossos próprios caminhos. Ele quer que nós sigamos o caminho ao qual Deus tem Deus tem para que nós venhamos seguir. E esse caminho é Jesus. E Jesus é o nosso bom pastor. Por que Jesus veio morrer por mim e por você? Porque eu e você estávamos perdidos. Então, através da morte de Jesus, que os nossos pecados foram todos perdoados. E Jesus veio para que nós nos aproximássemos novamente de Deus. Criança, estar próximo de Deus é a melhor coisa. Não sair do aprisco é a melhor coisa
que eu como ovelha, você como ovelha devemos fazer. Mas como é que eu posso não sair desse aprisco? Como é que eu posso não sair desse caminho? Através da leitura da palavra de Deus, através da oração, que eu sei que nesse tempo que estão todo mundo mais em casa, você com sua família tem separado o tempo para louvar o Senhor, para estudar a palavra do Senhor, para orar. Faça isso, não despreze esse momento, dê importância a esse momento, porque assim você vai estar mantendo um relacionamento com Deus, porque eu e você fomos criados para isso, para termos um relacionamento com o Senhor. E como nós não estamos vendo, assim como você vê sua mãe e seu pai, como eu vejo minha família, como nós nos vemos na igreja, né? Então, qual é o relacionamento? Como é que nós podemos desenvolver com Deus? Através da palavra, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. E aqui é Deus falando conosco. Então, Deus está conversando comigo a partir do momento que eu estou lendo a sua palavra. Oração me fortalece, oração me faz conhecer mais o Senhor. Eu oro ao Senhor, Ele ouve minhas orações, responde no tempo certo, porque Deus tem o seu tempo de responder às suas orações, aquilo que nós pedimos para Ele. Então nós temos Jesus como nosso bom pastor, que não nos deixa, não nos desampara em tempo nenhum. Mesmo se as pessoas nos criticar, mesmo se as pessoas vierem estar dizendo, olha, Joãozinho é evangélico, só vive na igreja dizendo glória a Deus e aleluia. Não se importe com isso, porque Jesus, olha, passou por isso, foi criticado, porque ele estava ensinando a sua palavra. Não era o fato de Jesus estar com os pecadores que ele estava cometendo o mesmo erro deles. Não, não era isso. A intenção de Jesus estar perto dele, porque Jesus olhava para eles e viam que eles eram pessoas que precisavam ter um encontro com Deus. Eram pessoas que precisavam ter a vida transformada. Assim como eu e você nos encontramos com o Senhor e a nossa vida foi totalmente transformada. Então, e aí nós não devemos nos importar com as críticas, porque eu sou evangélico, com as críticas porque eu louvo, com a crítica porque eu estou na igreja. Não. A nossa confiança, a nossa fé tem que estar no nosso bom pastor, que cuida de nós, que zela por nós, que nos encontrou um dia, né? Porque hoje Jesus Cristo nos achou. Então nós estamos próximos de Deus porque os nossos pecados não foram perdoados. E Jesus nos encontrou. É a maneira maravilhosa de desenvolvermos, de agradecermos a Jesus Cristo pelo tão grande sacrifício dele, que foi nos resgatar. Então, falar com ele, ler a palavra, estar louvando, estar em obediência à sua palavra, em obediência à mãe e pai, são maneiras de nós estarmos nesse caminho ao qual Deus quer que estejamos, que é um caminho que jamais nós vamos nos perder nesse caminho. Aquela ovelha da parábola que Jesus contou, ela se perdeu porque ela saiu do caminho. Mas aí, como seu pastor o amava muito, foi atrás, deixou as 99 e foi atrás para que ela retornasse para este caminho. E assim que Deus fez, porque Deus fez o homem e o pecado separou. Mas aí o Senhor Jesus veio com seu sangue, lavou o nosso coração e nos trouxe de volta para esse caminho. Então, crianças, não esqueçam disso. Hoje nós somos privilegiados pela morte de Jesus. Nós somos privilegiados porque o nosso bom pastor, Jesus Cristo, nos encontrou. Então é a maneira de nós adorarmos a Ele, servirmos a Ele com toda a intensidade. Não darmos ouvido para as críticas, aquelas pessoas que nos querem ver fora do caminho. Jamais. Criança também tem que ter o coração firme naquilo que o Senhor tem proposto para você. O que Deus tem proposto para você? O que o Senhor tem proposto na sua vida? Andar em obediência? Ler a sua palavra? Orar? Viver no seu caminho? Então faça isso. Obedecer mãe e pai? Faça isso. Porque se você obedecer sua mãe e seu pai, você está obedecendo a Deus. Porque a sua mãe e o seu pai só querem o melhor para você. Mamãe e papai nos mostram o caminho certo. Porque isso a Bíblia ensina aos pais, que devemos ensinar a criança no caminho certo. E aí, quando ele crescer, ele vai permanecer. E mesmo se algum dia ele quiser sair desse caminho, ele vai lembrar: nossa, eu tenho um bom pastor e eu quero encontrar novamente com esse pastor. Ele vai me resgatar para eu voltar para esse caminho. Então, não esqueça. Jesus o ama muito e quer que você permaneça nesse caminho, sem dar ouvido para aquelas pessoas que de repente virão lhe criticar. Porque você é uma ovelha e a ovelha tem que seguir o seu pastor. E Jesus Cristo é o nosso pastor. Amém? Vamos orar?
pedir para Jesus nos ajudar, nos dar força, não deixar que os nossos ouvidos fiquem captando mensagens erradas para nos tirar do seu caminho? Vamos falar com o Senhor? Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor é o nosso pastor e nos ama muito. E nos encontrou e nos trouxe de volta para o seu caminho. Nós estamos felizes porque o Senhor Jesus tem cuidado de nós. Muito obrigada pelo amor que o Senhor tem conosco. Muito obrigada pelo cuidado que o Senhor tem dispensado às suas ovelhas dia por dia. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde o nosso coração para que não venhamos nos desviar, para que não venhamos esquecer da tua boa palavra. Guarda, Senhor, os nossos ouvidos para que nós não venhamos dar ouvido a mensagens erradas que queiram nos desviar do teu caminho, mas que os nossos pés estejam firmes no teu caminho para que venhamos cada dia desenvolver um relacionamento com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha, eu tenho um desafio para vocês. Esse mês de junho, nós celebramos o quê? Isso mesmo, o Dia do Pastor. E aí eu tenho um desafio para você. Grave um vídeo mandando uma mensagem para um dos nossos pastores ou para todos os nossos pastores da nossa Igreja Batista Nacional em Vicente Fialho, e aí eles irão ficar muito felizes, porque eles merecem ser homenageados, né, gente? Eles que nos ensinam o caminho, eles que leem a palavra do Senhor, eles que oram por nós, estão sempre cuidando muito bem de nós, estão sempre preocupados se estamos bem, se estamos precisando de algo, e eles estão sempre nos assistenciando, sempre nos direcionando, então eles vão ficar felizes. E aí você pode escolher, faça um vídeo mandando uma mensagem, agradecendo, diga aquilo que está no seu coração. E aí você pode mandar para todos ou escolher um, né? Porque são muitos, né? Então você pode dizer, olha, no meu vídeo eu vou mandar para todos os pastores, né? E aí temos o pastor Jave, que é o nosso pastor presidente, né? Com a pastora Lana. Temos o pastor Dagnaldo e sua esposa Mariângela. Temos o pastor Evanilson e a sua esposa Suzane. O pastor Randolph e a sua esposa Márcia. O pastor Sidney e a esposa Márcia. Temos o pastor Isaías e a sua esposa Dalma. Temos o pastor Rairon e a sua esposa Maiara, temos a pastora Verbena, temos a pastora Eloá, temos o pastor Carlos e sua esposa Aristéia. Você que vai escolher, ou mande para todos, ou mande para um pastor, que com certeza ficará muito feliz. E aí você pode colocar lá no Insta, marque essa pessoa, marque o Insta da igreja, para que todos nós tenhamos acesso à sua boa e linda mensagem. Combinado? Então, certo, vamos aguardar. E até a próxima, nós voltaremos mais vezes para compartilharmos a palavra do Senhor, ok? Beijo, tchau, tchau, até a próxima.